O assunto do dia não poderia ser outro senão a prisão de Jair Bolsonaro. A gente enfatiza, né, quando fala prisão domiciliar, fica parecendo que é bom, né? Claro que é muito melhor do que em cana. Qualquer um que tenha visto uma imagem de uma cela, qualquer um que tenha visto uma imagem de um ambiente onde do lado de fora tem um policial com grade, bom não é. Bom não é. Agora, a prisão domiciliar, ela é tudo aquilo menos a grade. A boia é melhor, né? A comida é melhor, sem dúvida nenhuma. Pode ver televisão, né? Tem um conforto, vai da casa, do quarto pro banheiro, tem um banheiro limpo, tem uma sala, a casa tem piscina, tem ali algum conforto, mas ele está prisioneiro, aprisionado. A prisão que ele tomou é uma prisão que o impede, portanto, de ter contato com o mundo exterior. Não me refiro a não ter acesso ao noticiário, mas ele não pode se manifestar. Ele tem que pedir autorização. Se ele quiser, eu quero dar uma entrevista para o Sandro Badaró. O Sandro Badaró entra com um pedido na justiça, no caso, o ministro Alexandre de Moraes autoriza ou não autoriza uma entrevista. Tudo é autorizado. Quando Lula estava em cana e ele quis dar uma entrevista, no primeiro momento a entrevista foi negada, depois foi autorizada, mas teve que pedir autorização para a justiça. Pode receber familiares, que isso também pode na cadeia, com a diferença que no caso da cadeia tem o dia de visita, né? Pode receber advogado a qualquer tempo e outras pessoas sob autorização da justiça. Não pode se manifestar em redes sociais, não pode manter um perfil em rede social alimentado, não pode usar a rede de terceiros, não pode falar no telefone, não pode um monte de coisa. Então ele está preso. Significa que no dia de ontem, dia 4 de agosto, Alexandre de Moraes apagou Jair Bolsonaro. Apagou a voz de Jair Bolsonaro. Não significa que ele aniquilou o bolsonarismo. Isso ele não teria esse poder. Mas ele apagou a voz de Jair Bolsonaro. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouvirá. Tão cedo. Claro que muita coisa pode acontecer, muitas mudanças podem acontecer. Quanta surpresa a gente tem visto, né? Mas ele apagou. Da mesma forma que Lula foi apagado na campanha de 2018. Então, Alexandre de Moraes apagou Jair Bolsonaro em agosto. O julgamento do processo que o acusa de ter patrocinado e urdido um golpe de Estado deve ter o julgamento liberado a partir do dia 14 agora, e, portanto, basta o presidente da turma marcar, e então, até setembro, provavelmente setembro, talvez se estenda um pouquinho para outubro, existem algumas possibilidades, conforme o placar, de algo ir parar no plenário, mas ele não passa de outubro condenado. Condenado. Alguém duvida que ele vai ser condenado? Você estuda ciência social, se você estuda teatro, se você estuda jornalismo, se você estuda gastronomia, se você faz algum curso de hotelaria, portanto, você não faz faculdade de Direito, mesmo você, eu sou jornalista, alguém tem dúvida de que ele vai em cana, né? De que ele será condenado? Se a Débora Cabeleireira do Batom, na estátua, tomou 15 anos de cadeia, quantos anos ele vai tomar? 30? 35? 16? Quantos anos ele vai tomar? Uma montoeira de anos. Então, ele vai tomar essa montoeira de anos. Ao total da pena se somam os 8 anos adicionais da lei de ficha suja, e esse é o tempo que Bolsonaro ficará fora das eleições. Ou seja, para sempre. Para sempre. Não haverá mais Jair Bolsonaro nas urnas. Jair Bolsonaro não. Isso não vale para Eduardo Bolsonaro, não vale para Flávio Bolsonaro, não vale para Carlos Bolsonaro, não vale para aquele outro filho dele lá, que é vereador não sei aonde, Renan Bolsonaro, não vale para Michele Bolsonaro e outros Bolsonaros que possam aparecer, mas o fato é que Jair Bolsonaro não existe mais eleitoralmente, a não ser que haja uma mudança. E nós sabemos o que é uma mudança. Está aí
Lula para provar que existem mudanças, com uma diferença importante que a gente precisa registrar. Lula foi condenado na primeira instância. Lula foi condenado na segunda instância. Lula foi condenado na terceira instância. Portanto, confirmadas as condenações de primeira e segunda instância no Superior Tribunal de Justiça. E então, em 2019, quando ele sai da cadeia, porque pelo tempo que ele tomou, ele ficou 580 dias, houve a progressão, e aí então dá-se a anulação da sentença, num trabalho do Cristiano Zanin, hoje ministro da Suprema Corte Brasileira. E dá-se a anulação e, portanto, Lula passou a ser uma pessoa como você e eu. Ele não é que ele foi inocentado. O processo dele caducou, como se, independente das provas que eventualmente tenham sido colhidas, independente das descobertas que tenham sido feitas, o juiz Sérgio Moro era um juiz incompetente para julgar o caso. 13ª Vara de Curitiba não era o lugar correto para julgar Lula. Não porque ele devesse ter sido julgado no Supremo Tribunal Federal, mas porque os crimes não foram cometidos em Curitiba. É tudo crime conexo. E aí, né? Aí o Sérgio Moro fez um caminhão de coisas e nesse caminhão de coisas acabou que Lula foi depois, o processo foi anulado. Mas, em outubro de 2018, portanto, em outubro do ano que vem, que é igual ao outubro de 2018, primeira eleição de Jair Bolsonaro, a eleição para a qual Lula oficializou a candidatura, acabou que o pedido foi indeferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, com base na ficha suja. O que aconteceu é que ele, tendo sido preso em abril de 2018, ficha suja, cumprindo pena, o Tribunal registrou a candidatura dele, mesmo em cana, o Tribunal Superior Eleitoral foi lá, indeferiu o pedido e o PT colocou no lugar o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foi para o segundo turno. Mas a voz de Lula não foi ouvida na campanha eleitoral. Não que não pudessem reproduzir depoimentos, declarações, discursos que ele tenha proferido no anterior, né, anterior à condenação. Mas a voz dele sumiu e a voz de Jair Bolsonaro sumirá. Houve uma mudança? Houve. Anulação pelo Supremo Tribunal Federal de todas as condenações, a primeira, segunda, terceira instância, e Lula voltou como presidente da República. Mas repare que em 2018 ele ficou fora. E havia essas instâncias todas, coisa que não há hoje. Quem é que vai rever a decisão do Supremo Tribunal Federal? Na época, o Supremo Tribunal Federal reviu. Agora não tem o Supremo do Supremo. Então, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro, vai acontecer o quê? Uma anistia? Mas a anistia ele não vai repor os direitos políticos, não poderá ser candidato por isso. Então, teria que haver uma coisa muito estranha, muito improvável, para que mudasse a situação de Jair Bolsonaro. Não dá para saber se isso é possível hoje, não parece possível. Então, Jair Bolsonaro foi apagado pelo ministro Alexandre de Moraes. E aqui vale perguntar como chegamos a isso. Quando eu digo como chegamos a isso, a Constituição brasileira entregou ao Supremo Tribunal Federal uma responsabilidade de julgamento das ações penais originárias. Então, cometeu crime na função como presidente, ministro de Estado, comandante de Forças Armadas, etc., julgamento no Supremo Tribunal Federal. Se entendeu por um tempo que, sendo um aquilo seria julgado em instância normal. Foi o que aconteceu com Lula. Lula não foi julgado direto no Supremo. Depois se mudou a compreensão e, numa jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal decidiu que deveria voltar a julgar. Não para Jair Bolsonaro, mas se definiu que deveria voltar a julgar. Collor foi julgado no Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Então, essa decisão, que foi do Constituinte de 1988, transformou o Supremo Tribunal Federal numa delegacia de polícia. Então, como chegamos a isso? Porque
tornamos o Supremo Tribunal Federal numa delegacia de polícia. Primeiro problema, e é um problema. Ah, mas é uma atribuição do Supremo. Não há dúvida de que é uma atribuição do Supremo. Eles não estão lá perdendo tempo ao julgar o Jair Bolsonaro. É válido o que eles estão fazendo. Mas tornou o Supremo Tribunal Federal uma delegacia de polícia. É um problema, porque isso machuca a imagem do Supremo, isso conspurca a rigidez de uma Corte Constitucional, aquilo que se espera de uma Corte Constitucional, aquilo que se imagina que a Corte Constitucional vai reservar para ela as discussões que realmente fazem diferença nesse país, entregando ao Superior Tribunal de Justiça a função de ser a última instância em todas as discussões, inclusive as de caráter penal. Mas não, virou uma corte que o delegado está cheio de delegado de polícia lá, está cheio de juiz, é isso que virou. Então, o Alexandre de Moraes, ou seja lá quem for, determina a busca e apreensão, virou um negócio esquisito, esquisito. Aí alguém vai dizer, não, mas virou esquisito porque tem tanta gente com foro por prerrogativa de função aprontando que o Supremo Tribunal Federal acaba sendo demandado demais, o que não é de todo mentira, de fato. Mas temos uma questão que nasce de uma opção do Constituinte. Vamos proteger as autoridades, proteger os cargos de quem ocupa as funções com foro por prerrogativa de função, de uma perseguição, de um juiz que pode estar sujeito à pressão, pois olha o que a gente está vendo, não funcionou. Segunda questão no como chegamos a isso é a sabatina. Vamos combinar que ou o Senado Federal assume a responsabilidade pelo que faz, ou para de jogar a conta para quem? Para o vento. Para o vento. Alexandre de Moraes e todos os ministros do Supremo Tribunal Federal foram apontados, indicados pelo presidente da República, como acontece em vários lugares do mundo, inclusive nos Estados Unidos, e foi sabatinado no Senado. E o Senado, cumprindo a sua função, deveria ter feito todas as perguntas, inclusive se perguntado, será que devemos colocar alguém com este perfil no Supremo Tribunal Federal? Fizeram alguma análise de perfil? Fizeram alguma avaliação mais profunda do Alexandre de Moraes, do Luiz Fux, do Barroso, da Carmen Lúcia, do Cristiano Zanin, de todos? De todos? Não. Foi indicado pelo presidente, vai passar. É 100% de acerto, desde Floriano Peixoto. Olha que coisa incrível. Você joga na Mega Sena, erra todas. Os presidentes da República indicam os ministros, acertam todos. O incrível acerto, que é muito maior do que um presidente americano, porque os presidentes americanos não conseguiram. Com o CIA, com o FBI, com o Harvard, com as melhores faculdades de direito do planeta Terra, eles não conseguem emplacar todos os nomes que eles indicam. Simplesmente não conseguem, porque eles são despreparados. Já os nossos presidentes são extraordinários, porque todos os nomes que eles indicam são bons o bastante para entrar no Supremo Tribunal Federal. E nossos senadores, então, eles são pessoas incríveis, porque eles conseguem ver em todos os candidatos indicados um conjunto de virtudes suficiente para ocupar a Suprema Corte. E eu não estou dizendo que o Alexandre de Moraes não deveria entrar na Suprema Corte, não. Eu estou dizendo que o Senado afirmou que ele poderia entrar na Suprema Corte. E agora fica enchendo o saco falando em impeachment do Alexandre de Moraes. Agora, colocou, né? Colocou por quê? Por que não fez sabatina? Por que não gongou o Alexandre, o Fux, o Lewandowski, que agora é ministro da Justiça, que passou por lá, e todos os outros que passaram por lá? Por que não gongou? Nunca, tirando Floriano, no governo Floriano Peixoto. Então temos um outro problema na sabatina. Temos uma outra questão no como chegamos a isso, que é o seguinte: desde que a gente se democratizou, ou redemocratizou, 2 presidentes da República sofreram processo de impeachment. E 3 foram condenados, ou 2, e o terceiro será agora, à prisão. À prisão. Faz sentido um negócio desse? Collor condenado à prisão.
Lula condenado à prisão e Bolsonaro será condenado à prisão. 3 presidentes. Dos eleitos, quem que faltou? Elegemos Collor, cana. Elegemos Fernando Henrique, escapou. Elegemos Lula, cana. Fernando Henrique e Dilma. Só que Dilma não escapou do impeachment. Então, o único presidente da República eleito neste país depois da redemocratização e que escapou de impeachment e de prisão foi o Fernando Henrique Cardoso. O resto ou está no impeachment, está na prisão, ou no caso do Collor está nos dois, impeachment e prisão, que está preso em casa, mas preso. Ah, mas ele foi preso por corrupção no governo Dilma. Isso é outra discussão. Um ex-presidente em cana. Lula foi um ex-presidente em cana. Ficou 580 dias. Não foi uma preventiva, foi uma condenação, tripla condenação. Não teve uma instância que liberou Lula. E agora não existe nem a discussão de instância. Então, no como chegamos a isso, nós temos uma questão sobre a Constituição que nos coloca nessa situação, a sabatina que nos coloca nessa situação, esse desenho institucional que é complicado, e tem um momento de altíssima eletricidade. E aí é preciso que se diga que é muito confortável apontar o dedo para um juiz, isentando os outros juízes de suas responsabilidades. Alexandre de Moraes, se fosse uma voz discordante, ou se fosse uma voz que pregasse algo diferente dos outros ministros do Supremo, que pregam também, ele perderia todas as suas propostas de votação, ou por 10-1, ou no caso da turma, por 4-1. E, no entanto, ele não perde. Ele não perde. E as medidas que ele propõe como relator acabam confirmadas ou na turma ou no plenário. Me explica. Se todos os ministros da Suprema Corte são convidados a participar e votam e o lado do Alexandre de Moraes ganha, quem é o maluco do Supremo? O Alexandre de Moraes é um ditador? Como um ditador? Escolhido pelo presidente da República, sabatinado pelo Senado e amparado em suas decisões por todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do contrário não conseguiria aprovar suas teses. Então, se tem um problema, o problema é no Supremo. O problema não é no Alexandre de Moraes, o problema é no Supremo. Então, vamos discutir o problema no Supremo. Supremo Tribunal Federal, e aí a gente começa a discutir, por exemplo, com a ação penal originária, já é um nó. Começamos a discutir com o papel da corte, que deveria ser uma corte constitucional e que não é. Podemos discutir 114 mil decisões tomadas num ano contra 100 da Suprema Corte americana. É impossível acreditar que o ministro da Suprema Corte brasileira tenha tanto talento que consiga tomar 1000 vezes mais decisões do que um ministro da Suprema Corte americana. É inconcebível isso que está acontecendo. No campo de como chegamos a isso na natureza jurídica, está colocado. Agora, estamos num nó que vai complicando a coisa por uma questão econômica, porque envolveu uma autoridade estrangeira que resolveu sancionar um ministro da Suprema Corte numa lei, tirando dele tudo que é Made in USA. Ele está fora do mundo Made in USA, o Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes agora colocou o Jair Bolsonaro fora do mundo Made in Brasil. É Made in Brasil, não tem Jair Bolsonaro. É Made in USA, não tem Alexandre de Moraes. É algo muito complexo, com muitas variáveis. A gente vai discutindo isso ao longo do nosso programa de hoje. Eu não sei se você concorda, não sei se você discorda, mas essa é a posição que eu tenho sobre o assunto.